Hoje, nos dias atuais, é fácil perceber como a fé tem sido distorcida. O cristianismo, que deveria ser sobre o sacrifício, a entrega e a transformação interna, muitas vezes é reduzido a uma busca desenfreada por milagres e bênçãos imediatas. Quantos de nós já não fomos atraídos por promessas de prosperidade, cura instantânea, ou alguma bênção material? Não há nada de errado com os milagres que Cristo realiza, mas a verdadeira pergunta é: o que nos atrai de fato a Ele? Em João 6,26, Jesus revela um profundo insight sobre os corações humanos. Vós me buscais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. O que ele está dizendo é simples e desconcertante. Muitos o buscam apenas pelo que podem ganhar, pelo pão que podem comer, e não pela cruz que ele carrega. A questão é: nossa busca por Jesus é genuína, ou é apenas um reflexo do nosso desejo de ser saciado? O que realmente nos move em nossa fé? Será que estamos buscando Jesus por quem Ele é ou pelo que Ele pode fazer por nós? Em meio ao caos, a busca incessante por soluções rápidas e fáceis, o cristianismo tem se tornado, em muitos casos, uma religião do consumo. O problema é que, ao focarmos apenas no pão, esquecemos da verdadeira essência do chamado de Cristo: seguir a Ele, carregar a nossa cruz e viver para a sua glória. Mas será que estamos prontos para essa entrega, ou preferimos viver de milagre em milagre, sem um compromisso real com a transformação que Ele exige? O convite de Jesus é claro e desafiante. Ele não veio para ser apenas uma fonte de satisfação momentânea, mas o Senhor de nossas vidas. E por mais desconfortável que isso possa ser, é esse desafio que nos chama para a verdadeira vida cristã. O que nos atrai a Cristo? O que está no fundo do nosso coração quando o buscamos? A resposta a essas perguntas vai determinar o tipo de fé que estamos cultivando. É inegável que o milagre é um grande atrativo. Quando pensamos em Jesus, logo associamos a Ele o poder de curar os enfermos, dar visão aos cegos, libertar os oprimidos. E claro, isso é verdade. Jesus, em sua plenitude divina, tem o poder de fazer milagres, e muitos, inclusive eu e você, já buscamos a intervenção divina em momentos de dor, luta e desespero. Mas a grande questão é: estamos buscando a Jesus, ou estamos apenas buscando o milagre? Em Mateus 6,33, Jesus nos lembra: buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas será que estamos buscando o reino de Deus, ou estamos apenas atrás das bênçãos que Ele pode nos oferecer? A verdadeira questão é: nossa busca por Jesus é motivada pela vontade de conhecê-lo mais profundamente, ou estamos apenas buscando aquilo que Ele pode fazer por nós? Jesus não é apenas um milagreiro. Ele não veio ao mundo para ser a fonte de uma constante renovação de bênçãos materiais ou espirituais. Ele é o Filho de Deus, o Senhor, e o único caminho para a salvação. No entanto, o que vemos hoje em muitas igrejas e ministérios é uma busca desenfreada pelas bênçãos, pelos milagres e pelos sinais. Cada vez mais, o cristianismo parece se transformar em uma religião de consumo, onde a fé é trocada por promessas de prosperidade e sucesso instantâneo. Em vez de uma vida de discipulado, de compromisso, de santificação, o que se busca é um Deus que resolva problemas e traga resultados rápidos. Quando tudo vai bem, o relacionamento com Deus parece não ser tão necessário. Mas no momento da crise, lá estamos nós, clamando por um milagre. E em João 14,13, Jesus nos diz: e tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. A promessa está feita, mas a verdadeira questão é: pedimos para glorificar a Deus, ou para satisfazer nossos próprios desejos? O erro não está no milagre em si, mas em como ele é colocado no centro de nossa fé. Muitos estão tão focados no que podem receber, que esquecem de quem realmente é Jesus. A busca pelo milagre, em muitos casos, ofusca a busca por Cristo. A fé se torna uma espécie de transação onde eu te sigo, mas apenas enquanto você me der o que eu preciso. Esse tipo de fé é rala e insustentável. Ela se baseia em circunstâncias, em resultados imediatos, e não na pessoa de Jesus, em seu amor incondicional e em sua obra na cruz. Isso é tão claro em muitos episódios da vida de Jesus. Quando ele realizava milagres, as multidões vinham correndo atrás dele. Mas quando ele começava a falar sobre renúncia,
sacrifício e uma vida de entrega, muitos se afastavam. Em João 6,66, após o discurso duro de Jesus sobre ser o pão da vida e a necessidade de comer sua carne e beber seu sangue, muitos discípulos disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? E eles foram embora. Eles não estavam prontos para seguir Jesus por quem ele era. Eles queriam os milagres, não o Mestre. Hoje, temos a mesma situação. Quantos discípulos estão seguindo a Jesus pela troca, pelo interesse? Muitos de nós buscamos milagres, mas não estamos dispostos a pagar o preço do discipulado. A verdadeira questão não é se você crê no poder de Deus para fazer milagres, é se você está disposto a seguir a Cristo independente das circunstâncias, independente de Ele te dar ou não o milagre que você tanto deseja. O verdadeiro discipulado exige uma entrega sem reservas. Significa estar disposto a seguir Jesus, mesmo quando os milagres não acontecem como esperamos, mesmo quando a vida parece difícil e sem respostas imediatas. Significa estar disposto a viver conforme a sua vontade, não a nossa. E acima de tudo, significa reconhecê-lo como o Senhor, não apenas como alguém que vai resolver nossos problemas temporais. Jesus não veio para ser um mero solucionador de problemas. Ele veio para nos oferecer uma vida transformada, uma vida de verdadeira comunhão com Deus, um relacionamento profundo e genuíno. O milagre não pode ser o fim em si mesmo. O milagre é apenas uma parte da jornada, um sinal do poder de Deus. Mas o verdadeiro propósito de nossa fé é conhecê-lo, amá-lo e segui-lo em todos os momentos, sejam eles de vitória ou de luta. Agora, pense, qual é a sua motivação? Você está seguindo a Jesus porque Ele é o Salvador, ou está apenas atrás dos milagres que Ele pode oferecer? A verdadeira pergunta é: estamos prontos para seguir o Mestre, e não apenas os sinais? Em João 6,26, Jesus nos revela uma verdade desconcertante sobre os corações humanos: vós me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Esse versículo expõe uma realidade nua e crua. Muitas vezes, buscamos Jesus não por quem Ele é, mas pelo que Ele pode nos dar. O pão que Ele oferece é simbólico de todas as coisas que desejamos: conforto, segurança, prosperidade, saúde. O problema não está em buscar as bênçãos de Deus, mas no fato de que muitos querem as bênçãos sem querer o benfeitor. A palavra de Jesus aqui nos alerta sobre a superficialidade da nossa fé. Ele não está condenando o ato de buscar ajuda dele, mas está desafiando as motivações por trás dessa busca. Ele sabia que aquelas multidões não estavam ali porque tinham sido tocadas por sua mensagem de salvação, mas porque estavam em busca de mais comida, mais milagres. E de certa forma, essa busca egoísta é o que continua acontecendo até hoje. Quantos de nós, em momentos de necessidade, nos aproximamos de Jesus não pelo desejo de um relacionamento profundo, mas para que Ele satisfaça nossas carências temporais? É fácil se perder no desejo de ser saciado pelos bens que Deus pode oferecer, mas é preciso entender que esse tipo de busca não leva à verdadeira transformação. Quando Jesus fala sobre comer o pão e saciar a fome, Ele está indo além das necessidades físicas e apontando para algo mais profundo, a fome espiritual que só Ele pode preencher. Mas muitos, ao verem Jesus apenas como um fornecedor de bênçãos, perdem a oportunidade de experimentar o pão da vida, Jesus Cristo, que é a verdadeira saciedade para nossas almas. O perigo de uma busca superficial por sinais e milagres é que ela pode nos afastar do verdadeiro propósito do Evangelho. Jesus veio para nos dar vida eterna, para restaurar nossa relação com Deus, para nos transformar por dentro. Mas ao focarmos apenas nas bênçãos temporais, acabamos perdendo o que realmente importa. Jesus não é um banco de milagres. Ele não é uma máquina que responde automaticamente aos nossos pedidos. Ele é Senhor, e Ele deseja que o sigamos não porque Ele pode nos dar o que queremos, mas porque Ele é a única fonte de vida verdadeira. Em Lucas 12:15, Jesus nos alerta: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de qualquer um não consiste na abundância dos bens que possui. Esse versículo é um lembrete de que a vida cristã não é sobre acumular bens materiais ou receber milagres para satisfazer desejos egoístas. O verdadeiro propósito da vida cristã é glorificar a Deus, crescer em santidade e refletir o caráter de Cristo no mundo. Na busca pelos milagres,
Há o risco de criar uma fé que depende apenas de circunstâncias externas, ao invés de um compromisso interior com a palavra de Deus. Muitas vezes, as pessoas se afastam quando as bênçãos não vêm como esperado. Isso nos mostra que, em muitos casos, nossa fé é frágil e condicional. Se nossa relação com Deus está baseada apenas no que Ele pode fazer por nós, então ela está longe de ser genuína. Em João 6,27, Jesus prossegue, dizendo: trabalhei, não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Jesus nos convida a mudar o foco da nossa busca de coisas temporais para coisas eternas. Ele nos desafia a entender que, ao buscá-lo, não estamos apenas atrás de alimentos físicos, mas de uma transformação espiritual profunda, que se reflete em uma vida de discipulado e entrega. A fé verdadeira não é uma transação de troca. Deus, se você me der isso, eu vou seguir teu caminho. Não, a verdadeira fé é reconhecer que, mesmo que Deus não faça nada mais por nós além de nos dar sua presença, já é o suficiente. Deus não nos deve nada, somos nós quem devemos a Ele nossa adoração, nossa vida e nossa confiança. E essa confiança deve estar em sua soberania, não apenas em sua habilidade de satisfazer nossas necessidades imediatas. Agora, pense, você está buscando Jesus pelos sinais que Ele pode oferecer, ou pela transformação profunda que Ele oferece para a sua vida. Sua fé é baseada no que Ele pode dar, ou no que Ele já fez por você na cruz. Vivemos em uma sociedade que exige tudo para ontem. A rapidez se tornou uma das maiores virtudes da nossa era. Se algo demora, é considerado um problema. No mundo moderno, onde a paciência é uma raridade, a fé tem sido tratada da mesma forma que qualquer produto de consumo rápida, conveniente e sem exigências de longo prazo. O Evangelho, em muitos contextos, tem sido apresentado como uma solução imediata para problemas temporais, como se fosse um lanche rápido em um drive-thru. A fé fast food funciona assim: você ouve uma pregação rápida, ora por um milagre, e pronto, problema resolvido. Não há profundidade, não há processo, não há tempo de amadurecimento. A promessa é de uma vida transformada, mas em vez de passar por uma caminhada de fé, discipulado e transformação, tudo é reduzido a um pacote rápido e fácil, como um pedido online entregue em minutos. Jesus, no entanto, nos apresenta um evangelho bem diferente. Ele nos chama para a negação de si mesmos, para tomar a cruz e seguir-lhe. Mateus 16:24. A transformação genuína não acontece da noite para o dia. Ela exige paciência, sacrifício e, acima de tudo, entrega. O evangelho não é uma fórmula mágica onde basta crer e tudo muda de imediato. Não é um aplicativo que você baixa e já começa a usar. Não é algo que você consome em 30 minutos e sai renovado. A verdadeira fé exige um compromisso de longo prazo e uma disposição para crescer, muitas vezes de forma lenta e imperceptível, como o trabalho da semente que cresce secretamente. Marcos 4:27. A analogia com a comida rápida é reveladora. Ao contrário de uma refeição que leva tempo para ser preparada, a comida fast food é feita para ser rápida e sem substância. Você come rapidamente, sente-se saciado momentaneamente, mas logo vem a fome novamente. Assim também é com essa fé rápida que estamos consumindo. Ela oferece uma satisfação superficial, mas logo o vazio aparece. Quando os problemas voltam, as dificuldades aparecem, ou os milagres não acontecem, a fé fast food não sustenta. Isso reflete o que Jesus dizia sobre aqueles que o seguiam apenas pelos milagres. Em João 6:26, ele fala diretamente àqueles que o buscavam apenas pelo pão, e não pela transformação espiritual verdadeira. Ele sabia que, por mais que as bênçãos de Deus fossem boas, elas não eram o objetivo final. O objetivo é um relacionamento real, que exige mais do que uma oração superficial. Exige vida, entrega, transformação contínua. Na fé fast food, muitas vezes não há espaço para a paciência e perseverança que são características da verdadeira caminhada cristã. Como em 1 Coríntios 9:24, onde Paulo nos lembra que todos correm, mas um só leva o prêmio. Isso nos ensina que a fé não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona, onde cada passo conta, e a preparação exige tempo, disciplina e esforço. A verdadeira transformação é lenta.
Ela não acontece em um piscar de olhos. Ela não vem com promessas vazias de riqueza ou cura instantânea. Ela vem com a entrega diária, com a renúncia e com o amadurecimento constante. Jesus não prometeu uma vida sem problemas, mas ele nos deu um caminho de paz e satisfação verdadeira, que só pode ser encontrado nele. Em Tiago 1,4, lemos: Mas a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência na fé é essencial para que alcancemos a transformação completa. Não existe crescimento sem um processo. O cristão que busca resultados imediatos e satisfatórios, sem ter que passar pelo processo de santificação, está apenas enganando a si mesmo. Agora, pense: você está buscando um Deus fast food, que resolva tudo em um instante, ou está disposto a passar pelo processo de transformação que exige paciência, dedicação e tempo? A verdadeira fé não é sobre obter resultados rápidos. É sobre ser moldado pela mão de Deus, passo a passo, a cada dia. É fácil seguir Jesus quando as bênçãos são abundantes e as circunstâncias estão favoráveis. Quando tudo está indo bem, quando o milagre acontece e as promessas de prosperidade se cumprem, é natural que muitos se sintam motivados a segui-lo. Mas a verdadeira prova da fé acontece quando a cruz aparece no caminho. E é nesse momento que a verdadeira motivação dos seguidores de Cristo é revelada. Em Lucas 14:27, Jesus faz uma declaração clara: quem não carregar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. A cruz na cultura de Jesus era o símbolo do sofrimento, da rejeição e da entrega total. Para os discípulos de Cristo, a cruz não era uma promessa de riquezas ou milagres instantâneos. Ela era um símbolo do custo real de segui-lo. E aqui está a questão: estamos prontos para seguir a Jesus quando a cruz entra em cena, ou só estamos atrás das bênçãos que ele pode nos oferecer? O problema é que, em muitos contextos cristãos hoje, a mensagem da cruz está sendo minimizada. Em vez de falar sobre o custo real do discipulado, muitos pregadores preferem anunciar um evangelho de prosperidade e bênçãos imediatas. Isso cria uma geração de seguidores que só estão interessados nos benefícios temporais de seguir a Jesus, sem estar dispostos a pagar o preço que ele exige. A cruz perde o seu espaço, e o discipulado se transforma em uma barganha, onde as pessoas querem as bênçãos de Deus sem querer a transformação que vem através do sofrimento e da renúncia. Esse tipo de fé, baseada no interesse e na troca, é rasa e vulnerável. Quando a vida se torna difícil, quando os milagres não vêm, ou quando o preço do discipulado se torna evidente, muitos desistem. Isso fica claro em João 6,66, quando após o discurso difícil sobre comer a carne de Cristo e beber seu sangue, muitos dos seus discípulos voltaram atrás. Eles não estavam prontos para seguir Jesus pelo que ele realmente era. Eles queriam os milagres, mas não estavam dispostos a aceitar a cruz. A verdadeira fé não pode ser baseada apenas em interesses pessoais ou benefícios temporais. Jesus não é um meio para alcançar nossos próprios fins. Ele é o fim, ele é o objetivo. Segui-lo significa estar disposto a renunciar ao que nos impede de viver sua vontade. E isso, muitas vezes, significa carregar a cruz, enfrentar os desafios e aceitar que nem sempre a vida será fácil. O verdadeiro discípulo não segue Jesus apenas pelo que ele pode dar, mas pelo que ele é, e pelo preço que ele pagou por nossa salvação. Em Mateus 16:24, Jesus novamente faz um convite desafiador: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não é apenas um símbolo, é um convite diário à renúncia e à entrega. E por mais que isso seja desconfortável, é esse o caminho que Jesus nos chamou a seguir. Não podemos ser discípulos de Jesus apenas quando as bênçãos estão fluindo. Precisamos ser discípulos no sofrimento, na renúncia e na entrega diária de nossas vontades e desejos. Hoje, muitos querem seguir Jesus porque ele pode resolver os problemas da vida, curar doenças, trazer prosperidade, restaurar relacionamentos. Mas quando ele exige um compromisso profundo, uma entrega radical, muitos se afastam. O discipulado não é sobre o que Deus pode nos dar, mas sobre o que estamos dispostos a entregar em nossa caminhada com Ele. Em Filipenses 3:8, Paulo nos dá uma visão clara do que significa seguir a Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor.
por amor do qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para ganhar a Cristo. Para Paulo, o discipulado não era sobre obter benefícios pessoais, mas sobre ganhar Cristo, independentemente do custo. Agora, pense, você está seguindo a Jesus pelo que ele pode fazer por você, ou está disposto a seguir a Cristo, mesmo que isso signifique carregar a cruz e viver de acordo com a sua vontade? Você está pronto para abrir mão dos seus próprios interesses para seguir o Senhor, ou só quer as bênçãos de Deus, sem a verdadeira transformação que ele exige? Vivemos em uma cultura que preza pela conveniência. Tudo precisa ser rápido, fácil e sem grandes esforços. E de certa forma, essa mentalidade se infiltrou na maneira como as pessoas veem o Evangelho. Muitos estão atrás de milagres e bênçãos, mas quando o compromisso real com Cristo é exigido, ficam em silêncio. Esse tipo de fé, onde se busca um Deus que dê milagres sem exigir mudança de vida, tem sido chamado de Evangelho do Receba, onde tudo é sobre o que podemos obter, sem que nada nos seja pedido em troca. Em Marcos 10, 52, Jesus cura um cego chamado Bartimeu, e diz: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu foi curado não porque tinha interesse em um milagre por si só, mas porque sua fé estava disposta a aceitar a transformação. Ele não veio a Jesus apenas para receber uma cura física, ele reconheceu que Jesus era o único que poderia mudar sua vida de forma profunda. Mas esse tipo de fé genuína parece estar em falta na era dos milagres rápidos e soluções fáceis. Hoje, vemos uma abundância de pregações que prometem milagres, prosperidade e cura instantânea, mas falham em ensinar o verdadeiro custo do discipulado. A palavra de Jesus sobre carregar a cruz, negar a si mesmo, e viver em obediência é muitas vezes ignorada ou minimizada. O que muitos não entendem é que o Evangelho não é apenas sobre receber, mas sobre entregar também. A cruz que Jesus nos chama a carregar exige um compromisso diário, uma transformação de vida que vai além do que nossos olhos podem ver ou nossas emoções podem sentir. E é aí que o Evangelho do Receba falha. Ele oferece soluções rápidas, mas não nos prepara para o verdadeiro discipulado, que muitas vezes inclui dor, luta e renúncia. Jesus não veio ao mundo para ser apenas um fornecedor de milagres. Ele veio para nos ensinar a viver uma vida de fé genuína, onde a verdadeira transformação acontece de dentro para fora. Mas na sociedade de hoje, buscamos milagres sem um compromisso real com o Senhor. Queremos cura, prosperidade e bênçãos, mas evitamos a necessidade de transformação. E em Mateus 16, 26, Jesus nos desafia com a seguinte pergunta: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta deveria ser o alicerce da nossa fé. O Evangelho não é uma troca onde Deus dá algo, e nós ficamos com os benefícios. O Evangelho é sobre a entrega total a Cristo, reconhecendo que a verdadeira salvação e transformação vem por meio de um relacionamento profundo e contínuo com Ele. Em João 14,15, Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso nos revela que o verdadeiro amor por Jesus não é apenas sobre receber o que Ele pode oferecer, mas sobre obedecer aos seus ensinamentos e viver conforme a sua vontade. Não podemos tratar o Evangelho como um simples mecanismo de troca onde pedimos bênçãos e milagres, sem considerar o compromisso de viver segundo a palavra de Deus. Esse é o Evangelho do Receba que, na verdade, não leva à verdadeira salvação. Ele oferece uma falsa promessa de conforto e felicidade, sem a verdadeira transformação que vem com a entrega de nossas vidas ao Senhor. O Evangelho de conveniência é uma grande mentira. Ele promete resultados rápidos e satisfatórios, mas esconde o fato de que a verdadeira transformação exige tempo, sacrifício e obediência. Jesus não veio apenas para curar nossas doenças físicas, ou nos dar riquezas materiais. Ele veio para transformar nossos corações, para nos ensinar a viver para Ele, e para nos chamar a uma vida de santidade e serviço. Esse é o Evangelho real, onde a transformação acontece de dentro para fora, onde a verdadeira cura não é só física, mas também espiritual. Em Filipenses 3, 7 e 8, Paulo nos mostra o valor da verdadeira fé: mas o que para mim era ganho, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, em verdade, considero tudo como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Para Paulo, o Evangelho não era uma troca de bênçãos. Para ele,
a verdadeira recompensa era conhecer a Cristo e viver para Ele. E esse é o tipo de evangelho que devemos buscar, um evangelho que nos chama para a transformação, que exige uma mudança verdadeira em nossa vida. Agora pense, você está buscando Jesus por aquilo que Ele pode te dar, ou está disposto a se comprometer com Ele, a viver de acordo com os seus mandamentos, e a carregar sua cruz? O evangelho não é sobre um receba imediato, é sobre seguir, entregar, e viver para a glória de Deus. Em um mundo onde tudo é transacionado, é fácil cairmos na tentação de tratar o evangelho como um simples negócio, onde damos algo para Deus e, em troca, esperamos algo de volta. A fé, muitas vezes, é vista como uma transação. Se eu for à igreja, orar e fazer as coisas certas, Deus me dará a bênção que estou buscando. A lógica da troca é simples: eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Esse tipo de mentalidade transforma o relacionamento com Deus em uma negociação, onde o que importa é o que podemos obter em troca da nossa obediência. Mas o Evangelho não funciona dessa maneira. Jesus não nos chama para uma transação, mas para um relacionamento profundo e transformador. Ele não é uma espécie de caixa de pagamentos divinos, onde depositamos nossos esforços e retiramos bênçãos em troca. O relacionamento com Cristo é baseado no amor e na entrega incondicional, não em barganhas. Quando tratamos nossa fé como uma negociação, acabamos perdendo o verdadeiro significado do Evangelho, a transformação interna que só Cristo pode operar em nossas vidas. Em Mateus 7, 21-23, Jesus diz algo que deveria nos fazer refletir profundamente: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aqui, Jesus deixa claro que a verdadeira relação com Ele não é uma questão de palavras ou rituais, mas de um compromisso genuíno com a vontade de Deus. Não é sobre barganhar bênçãos com base em nossas boas ações, mas sobre nos rendermos à vontade dele, independentemente do que recebemos em troca. O Evangelho, quando visto como uma transação, perde sua essência. O objetivo não é receber milagres ou prosperidade. O objetivo é ser transformado à imagem de Cristo. O Evangelho é uma chamada para uma vida de entrega diária, não uma troca de benefícios. Em Lucas 14, 33, Jesus nos diz: assim, pois qualquer de vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. A verdadeira fé exige um compromisso que vai além de uma simples negociação. Ela exige renúncia, entrega e um amor genuíno por Cristo e por sua vontade. A mentalidade de transação nos leva a tratar Deus como um mero meio para atingir nossos próprios objetivos. A verdadeira relação com Cristo, por outro lado, não é sobre o que podemos ganhar, mas sobre o que podemos dar. É sobre amá-lo de todo o coração, obedecer a seus mandamentos, e buscar a sua glória em todas as áreas de nossas vidas. O foco do Evangelho não é a nossa prosperidade material, ou a nossa felicidade momentânea, mas a nossa santificação e o nosso compromisso com a missão de Cristo no mundo. Jesus nos chama a um relacionamento profundo e transformador, onde não há barganha, mas uma entrega total. Em João 15:13, ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A transformação que Cristo oferece não é uma troca de benefícios, mas uma mudança de coração que nos leva a viver para Ele, com integridade, honestidade e devoção. O perigo de ver o Evangelho como uma transação é que ele nos impede de viver o relacionamento verdadeiro com Cristo. Em vez de buscar o reino de Deus e sua justiça, buscamos apenas as bênçãos que vêm com Ele. Em vez de seguir a Cristo em todos os aspectos de nossas vidas, buscamos um Cristo que apenas satisfaça nossas necessidades e desejos temporais. Agora pense: você está tratando a fé como uma transação ou como um verdadeiro relacionamento com Cristo? Você está buscando a transformação que vem de um compromisso profundo e diário com Ele, ou está apenas esperando milagres em troca da sua obediência? Após refletirmos sobre os perigos do evangelho de conveniência, dos milagres sem compromisso e das buscas superficiais, chegamos à conclusão inevitável: o verdadeiro discipulado exige algo mais profundo. Não podemos continuar vivendo como consumidores de bênçãos, buscando milagres sem um compromisso com a transformação interior. O chamado de Cristo não é apenas para que sigamos as suas bênçãos, mas para que o sigamos em sua totalidade, incluindo a cruz,
a renúncia é santificação. Em Mateus 16:24, Jesus nos faz um convite desafiador: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este versículo resume o verdadeiro discipulado. Não é sobre o que você pode obter de Deus, mas sobre o que você está disposto a entregar. Seguir a Cristo significa renunciar aos seus próprios desejos, expectativas e ambições para viver de acordo com a vontade dele. A verdadeira fé não é sobre os benefícios que podemos extrair, mas sobre a entrega total a ele, a ponto de estar disposto a sofrer pelo seu nome, se necessário. O discipulado de Cristo exige uma entrega radical. Não é sobre viver uma vida de conformidade superficial, onde você vai à igreja, ora e segue as normas para se sentir bem. É sobre viver uma vida de transformação, onde a cada dia você se torna mais parecido com Cristo. Não há atalhos para esse tipo de fé. Ela exige um compromisso constante, uma jornada que pode ser difícil, mas que traz consigo uma paz e uma alegria que o mundo não pode oferecer. Jesus nunca escondeu o preço de seguir a ele. Em Lucas 14:28-30, ele diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular os gastos, para ver se tem o que suficiente para acabar? O verdadeiro discipulado exige consideração e planejamento. Não podemos seguir a Cristo sem entender o custo, e o custo é alto. Exige a renúncia do ego, da ambição pessoal, e uma entrega completa ao Senhor. Mas como Jesus nos ensina, esse preço vale a pena. Em Filipenses 3:8, Paulo nos lembra o valor inestimável de seguir a Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Paulo não via o discipulado como um fardo, mas como a maior honra de sua vida. Ele considerava tudo o que tinha como esterco, para ganhar a Cristo. Esse é o verdadeiro espírito do discipulado, uma disposição para abrir mão de tudo o que nos prende ao mundo, a fim de ganhar aquilo que é eterno e inquebrantável. O chamado para seguir a Cristo não é fácil, mas é profundo. É uma jornada de transformação, onde cada passo é dado em direção à conformidade com a sua imagem. E embora o caminho seja estreito e cheio de dificuldades, ele é o único que leva à verdadeira vida. A verdadeira fé não é uma experiência de consumo, mas uma vivência de entrega. Jesus não nos chama para uma relação de troca, mas para um relacionamento genuíno, onde nossa vida é dedicada a Ele e ao seu reino. Agora, imagine como seria se todos os cristãos seguissem verdadeiramente o chamado de Cristo, sem buscar apenas suas bênçãos, mas entregando-se a Ele de maneira total e irrevogável. O mundo seria transformado, e a verdadeira paz, aquela que vem de um relacionamento profundo com Deus, reinaria em nossos corações. O convite de Jesus ainda está de pé. Ele chama você para seguir não por interesse, não por conveniência, mas por amor. Ele nos chama para um discipulado que exige tudo de nós, mas que nos dá a vida verdadeira, uma vida que transcende este mundo, e nos leva à eternidade com Ele. Você está pronto para responder a esse chamado? Está disposto a seguir a Cristo em todos os aspectos da sua vida, não apenas nos momentos de vitória, mas também nos momentos de renúncia e sacrifício? O verdadeiro discipulado é o convite para uma vida transformada, e essa vida começa com uma entrega total. Responda ao chamado de Cristo, e experimente a verdadeira liberdade que vem de segui-lo de perto. Agora que você refletiu sobre o evangelho de conveniência e os perigos de uma fé sem compromisso, pergunto a você: qual é o verdadeiro motivo de sua busca por Jesus? Está disposto a seguir o chamado dele, ou quer continuar em uma jornada superficial, onde só o que importa são as bênçãos imediatas? A verdadeira transformação não vem de milagres rápidos, mas de um compromisso diário com Cristo, onde cada passo dado é em direção à cruz e à sua vontade. Jesus nos chama para uma vida de renúncia, mas também de vitória verdadeira, uma vitória que transcende as circunstâncias e nos leva a uma paz duradoura. Não deixe que sua fé seja uma troca de favores, mas um relacionamento profundo, onde você o segue por quem ele é, e não apenas pelo que ele pode te dar. Agora é a sua vez de tomar uma decisão. Responda ao chamado de Cristo, não apenas como um seguidor de milagres, mas como alguém disposto a viver a verdadeira transformação. A verdadeira liberdade só é encontrada quando entregamos tudo a Ele. Está pronto para esse passo de fé?